Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 28. Posso trazer minha família? A quantia de $300 não foi algo que Davey tirou do nada. Na sala secreta da clínica havia um livro razão, um que registrava cada detalhe de inúmeras transações, incluindo subornos pagos ao departamento de polícia. Anteriormente, o delegado havia entrado correndo naquela mesma sala à procura do livro razão. Isso era uma prova de sua conivência com a gangue O'Driscoll. Quando o xerife Malloy viu o delegado entrar e dar um leve aceno de cabeça, percebeu que Davey não estava com o livro. Segundo o livro de registros, a gangue O'Driscoll pagava $200 por mês ao departamento de polícia. Isso pode não parecer muito, mas naquela época era uma quantia considerável. O comércio ilegal de drogas da clínica gerava um lucro limitado e envolvia muitos riscos, então pagar $200 à polícia já era um preço alto. Naquela época, até mesmo o xerife de Valentine ganhava pouco mais do que um trabalhador comum, cerca de $50 por mês. Delegados e policiais ganhavam ainda menos. Portanto, $200 era, sem dúvida, uma quantia generosa. 300, porém, foram suficientes para superar a oferta dos O'Driscolls e despertar o interesse genuíno do xerife Malloy. Por que eu deveria confiar em você, Davey? Perguntou o xerife com um tom cético. Ele não acreditava que Davey pudesse garantir $300 por mês. Não era uma quantia pequena, especialmente como pagamento fixo. A simples pergunta já indicava a Davey que seu plano estava funcionando. Xerife Malloy, pode perguntar ao Dr. Calovey pessoalmente, somos sócios num negócio de aguardente ilegal, disse ele com um sorriso confiante. É muito mais lucrativo do que o comércio de produtos farmacêuticos. Se estou oferecendo $300, pode ter certeza de que tenho os meios para fazer isso acontecer. E além disso, 300 é apenas o preço inicial. Assim que o negócio crescer, você receberá ainda mais. Enquanto falava, Davey tirou 3 carteiras recheadas de notas, $300 no total. Esta é a parte referente a este mês. Eu jamais permitiria que o departamento tivesse prejuízo. Nada falava mais alto do que dinheiro. Ao ver o dinheiro estendido à sua frente, o rosto do xerife Malloy se iluminou com um largo sorriso. Ele pegou as 3 carteiras e as guardou no bolso com a mesma naturalidade com que respira. Você tem razão, Davey. Aqueles bastardos O'Driscoll não eram nada além de problemas. Diante do sorriso alegre do xerife, Davey enfiou a mão no bolso novamente e tirou outra nota, desta vez, uma de $100. Essa primeira parceria surgiu muito rápido, xerife, e eu não tive muito tempo para me preparar, disse Davey, sorrindo enquanto dava um passo à frente. Isso é apenas um pequeno gesto de agradecimento pessoal. Espero que o senhor não interprete de forma errada. Ah, Davey, você é mesmo. Muito gentil, disse o xerife Malloy, com as rugas se acentuando em um sorriso desinibido. Ele não esperava um bônus tão generoso. Naquele instante, Davey se tornou seu homem favorito na cidade. Quando os dois saíram do escritório, caminhando lado a lado e rindo juntos, a tensão que pairava no ar evaporou instantaneamente. O Dr. Calovey finalmente relaxou. Ele percebeu que o Sr. Calander havia conseguido a cooperação do xerife. O delegado não sabia exatamente o que havia sido discutido, mas entendeu que, a partir daquele momento, a relação do departamento com Davey mudaria completamente. Davey e o xerife Malloy conversaram como velhos amigos que se reencontram depois de anos separados, rindo e trocando histórias. Eles só se separaram quando chegaram ao saguão principal da estação. Davey olhou de relance para o delegado e os outros policiais antes de falar. Xerife Malloy, peço sinceras desculpas por todos os transtornos causados. O senhor e seus homens trabalharam muito hoje. Para compensar, oferecerei um jantar amanhã à noite no restaurante Wells. Seria uma honra se você e o restante do departamento pudessem comparecer. O restaurante Wells era o único restaurante sofisticado de Valentine, com refeições custando cerca de $3 por pessoa. Incluindo o xerife e seu auxiliar, havia um total de 27 policiais, o que significa que só o jantar custaria perto de $100. O xerife Malloy ficou absolutamente encantado. Davey não estava apenas pagando mais do que os O'Driscolls, ele lhe dera um presente pessoal e agora estava oferecendo um jantar requintado para toda a estação. Até mesmo os policiais que momentos antes pareciam sombrios, se animaram ao ouvir o nome do restaurante Wells. A renda extra no departamento geralmente ia direto para o xerife e seu auxiliar. Os policiais regulares recebiam pouco mais que migalhas. Uma noite no restaurante mais chique da cidade foi um luxo inesperado. Então, um dos policiais levantou a mão de forma desajeitada e perguntou, Sr. Calander, seria possível trazermos nossas famílias? A sala ficou em silêncio por um instante. A pergunta imediatamente criou um clima constrangedor. Os outros policiais lançaram olhares fulminantes para o homem. Este era o restaurante Wells, já existiam 27 deles. Trazer famílias? Isso estava fora de questão. Ao perceber seu erro, o policial gaguejou, desculpe, Sr. Calander. Eu não queria dizer. O xerife Malloy lançou-lhe um olhar fulminante. Ele tinha acabado de embolsar um presente de $100 do Davey, e agora esse idiota tinha que ir lá e envergonhá-lo na frente de todos. Capítulo 29. Eu tenho um plano. Eu é que deveria pedir desculpas, policial. Fui negligente com os preparativos do banquete, agradeço o lembrete. Para o jantar de amanhã, senhores, fiquem à vontade para trazer suas esposas. E para aqueles que não são casados, sintam-se à vontade para trazer suas namoradas.
Quanto aos policiais sem namorada, bem, ainda há tempo para encontrar uma. O humor brincalhão de Davey quebrou instantaneamente o clima constrangedor, e a estação se encheu de risadas. Os policiais logo simpatizaram com o generoso Sr. Callender. Davey sabia que não era o charme dele que eles gostavam, mas sim o charme do dinheiro. O xerife Malloy também ficou satisfeito. Esses homens trabalhavam para ele há anos, e ele não queria demitir nenhum deles por um deslize insignificante. Em Valentine, a palavra do xerife era lei. Isso era diferente de como as coisas funcionavam na vida anterior de Davey. Valentine nem sequer tinha um prefeito, e mesmo que tivesse, isso não mudaria a autoridade do xerife. Nos Estados Unidos, os prefeitos eleitos exerciam o cargo voluntariamente e não recebiam salário, os chamados funcionários públicos não remunerados. Mais tarde, tornou-se uma piada recorrente que até mesmo cães ou crianças às vezes eram eleitos prefeitos. Assim que saíram da estação, Mac estava furioso. Puta merda, Davey, por que você os convidou para o restaurante Wells? É uma fortuna. E deixar que tragam suas famílias? Nem $100 cobririam as despesas. John também não entendeu. Eles acabavam de saquear algumas dezenas de dólares da sala secreta e dividir o dinheiro entre si. Isso já era motivo para comemorar. Mas Davey estava agindo como se dinheiro não nascesse em árvore, convidando todo o departamento para um jantar chique. Davey ignorou Mac e deu um tapinha no ombro do Dr. Ben Calloway. Senhor Calloway, por favor, não deixe de comparecer ao banquete de amanhã. Acredito que nossa parceria será muito proveitosa. O Dr. Calloway estava de ótimo humor. Finalmente estava livre das ameaças da gangue O'Driscoll, e desprezava qualquer um que usasse sua esposa contra ele. A atitude amigável de Davey e a divisão justa dos negócios fizeram com que ele se sentisse muito mais à vontade. Claro, Sr. Callender. Tenho certeza de que trabalharemos juntos maravilhosamente bem, respondeu Calloway antes de sair para lidar com as consequências do incidente na sala secreta. Sua clínica obviamente permaneceria fechada naquele dia. Depois que o médico saiu, Davey passou o braço em volta do ombro de Mac. Mac, não se preocupe com um pouco de dinheiro. Ele vai proteger nosso negócio. Só então poderemos expandir o que começamos aqui em Valentine. Escuta, Mac, eu tenho um plano. John seguiu ao lado deles, e quando ouviu aquelas palavras, algo brilhou em seus olhos. Foi como rever os holandeses. O banquete da noite seguinte. Todos os membros do Departamento de Polícia de Valentine compareceram, acompanhados de suas famílias. Jantar no restaurante Wells era um luxo raro. Muitos oficiais casados trouxeram até seus filhos, elevando o total para quase 70 pessoas, praticamente lotando o local. Alguns policiais se sentiram um pouco constrangidos por trazer tantas crianças, pensando que talvez fosse um exagero. Mas eles não resistiram à tentação de dar aos filhos a oportunidade de vivenciar uma noite tão agradável. Davey não se importou nem um pouco. Ele até pediu aos funcionários do restaurante que preparassem refeições especiais para todas as crianças e providenciou para que cada uma recebesse um pequeno brinquedo de presente. Mesmo que esses brinquedos valessem apenas alguns centavos, o gesto significou tudo. Os policiais que trouxeram as crianças se sentiram orgulhosos e gratos ao Sr. Callender. E Davey também não se esqueceu das damas. Cada mulher recebeu um pequeno presente, seja perfume ou um grampo de cabelo. Os presentes não eram caros, mas eram elegantes, e todas as mulheres receberam o mesmo. As exclamações de alegria de suas esposas e namoradas ecoaram pela sala, satisfazendo a vaidade de todos os homens ali presentes. Um após o outro, eles brindaram a Davey, expressando sua gratidão. Apesar das bebidas serem leves, depois de tantos brindes, Davey sentiu-se um pouco tonto, mas sua constituição robusta o manteve firme. Impulsionado pelo álcool, ele caminhou um pouco cambaleante em direção ao delegado. O policial ficou tenso quando Davey se aproximou. Ainda ontem, quando Davey saiu da clínica, o policial estava pronto para atirar nele e matá-lo. Até que Davey atirou na arma, derrubando-a da mão do policial antes mesmo que ele pudesse reagir. Essa era a marca de um atirador de elite. Ora, se Davey decidisse humilhá-lo, o delegado perderia toda a dignidade e possivelmente o emprego. O xerife tinha o poder de contratar e demitir qualquer pessoa sob seu comando, inclusive seu próprio delegado. O xerife Malloy voltou seu olhar para Davey, curioso para ver como ele lidaria com a situação. E para dizer a verdade, se Davey insistisse, Malloy não se importaria de demitir seu assistente. Afinal, Davey lhe tinha oferecido tanto que era impossível dizer não. Capítulo 30. Os padrões exigentes de Davey. Davey, no entanto, não tinha intenção de dificultar as coisas para o delegado. Ele começou elogiando a beleza da mulher ao lado do policial, depois deu ao homem um abraço caloroso e um aperto de mão firme. O delegado sentiu imediatamente algo incomum na palma da mão e entendeu o que Davey queria dizer. Com um sorriso, ele ergueu rapidamente o copo. A partir de agora, Sr. Callender, pode contar comigo como seu melhor amigo. O xerife Malloy finalmente soltou um suspiro de alívio. O delegado havia servido sob seu comando por anos, leal, obediente e confiável. Ele não tinha a menor intenção de demiti-lo por tais motivos. Depois que Davey se afastou, o delegado olhou discretamente para a própria mão. Havia uma nota de $20 ali. Ele não esperava que Davey lhe desse também um bônus pessoal.
Aquele pequeno gesto selou sua decisão. Ele garantiria que os negócios de Davey em Valentina estivessem protegidos a todo custo. Mesmo com o álcool ainda em seu organismo, a mente de Davey permanecia lúcida. Embora o vice-comandante fosse o segundo em comando, era ele quem lidava com a maioria dos assuntos do dia a dia. E depois de tantos anos no departamento, ele sem dúvida tinha sua própria rede de aliados. Expulsá-lo à força só criaria problemas desnecessários e azedaria as coisas com o xerife Malloy. Seria muito mais sensato transformar um inimigo em amigo e integrá-lo ao seu próprio círculo. Como se viu, a decisão de Davey foi absolutamente correta. Enquanto ele e o delegado conversavam, vários policiais do outro lado do restaurante lançaram olhares na direção deles. Eles eram próximos do delegado e sabiam tudo o que havia acontecido no dia anterior. Escolher entre o colega de longa data e o generoso Sr. Callender não tinha sido fácil. Mas ver os dois homens rindo, conversando e apertando as mãos finalmente os tranquilizou. John e Mac, por outro lado, sentiam-se extremamente deslocados. Nenhum dos dois conseguia falar como Davey. Eles teriam preferido um tiroteio a ter que aguentar aquele jantar. Mac murmurou John. Davey mudou. Ele está começando a parecer um daqueles tipos da alta sociedade. Os dois não se encaixavam de jeito nenhum na multidão, e tudo o que conseguiam fazer era se concentrar na comida à sua frente. A essa altura, já haviam comido 2 bifes cada um. Anos de vida nas ruas os ensinaram a comer rápido e com muita fome. Eles não eram do tipo que saboreavam cada mordida como os outros. John, eu sinto mesmo. Desde Blackwater ele se tornou um homem diferente. Talvez cuidar de mim em Coltero tenha feito perceber algumas coisas. Mas talvez isso não seja tão ruim assim. Ao ver Davey se mover com tanta facilidade pela multidão, Mac não pôde deixar de sentir uma pontinha de inveja. Esses eram os homens da Lady Valentine, e todos eles estavam elogiando Davey. Os pensamentos de John se tornaram mais pesados. Ver os oficiais com suas esposas e filhos o fez lembrar de Abigail e do pequeno Jack. Eles teriam adorado uma noite como esta. E ele sabia que Davey estava a caminho do verdadeiro sucesso. Com o departamento de polícia de Valentine ao seu lado, seu negócio prosperaria. Esse tipo de vida, o conforto, o respeito, era tudo que Abigail sempre sonhara. Ao se lembrar da oferta anterior de Davey, John sentiu uma onda de incerteza. Sua fé em seguir os holandeses começou a vacilar. Tanto seu coração quanto sua razão lhe diziam que ficar do lado de Davey seria o caminho mais sensato para Abigail, para Jack e para ele mesmo. Mas sua lealdade a Dati não lhe permitiria trair esse laço. A comida deliciosa à sua frente perdeu subitamente todo o sabor. Mesmo mais tarde, deitado em sua cama na pousada Elton Inn, John não conseguiu dormir. Após o banquete, todos os influentes em Valentine, ou qualquer pessoa importante, já tinham ouvido falar de Davey Callender. Ele ainda nem tinha feito o primeiro movimento, mas as pessoas já sabiam que seu negócio estava prestes a decolar. A produção de uísque legal, que estava pronta para começar imediatamente, sofreu um atraso inesperado devido aos padrões rigorosos de Davey. Sr. Benedict, o senhor precisa entender uma coisa, disse Davey seriamente. Eu não quero uma cachaça qualquer. Quero uma bebida que se compare ao bourbon, uísque ou rum do Kentucky, tanto no sabor quanto no aroma. Somente esse tipo de qualidade construirá nossa reputação e atrairá clientes fiéis. Não tenho paciência para bebidas de sabor ruim. Na destilaria subterrânea, seu tom era firme e concentrado. Havia 4 aspectos fundamentais na mistura de bebidas alcoólicas: teor alcoólico, sabor, cor e aroma. O sabor, a cor e o aroma não afetavam os custos de produção. Ao contrário das bebidas espirituosas finas que dependiam de uma longa fermentação, o moonshine era produzido por meio de ajustes constantes, misturando agentes aromatizantes e álcool de grau medicinal. O teor alcoólico dependia da quantidade de água adicionada, bastante simples. A cor foi obtida adicionando pigmentos, algo também fácil. O verdadeiro desafio estava no sabor e no aroma, que exigiram inúmeros testes e refinamentos. Claramente, o que Benedict havia produzido até então não correspondia às expectativas de Davey. Peço desculpas, Sr. Callender, disse Benedict, impotente. Para chegar a um sabor e aroma que se aproximem do uísque ou de outras bebidas destiladas de alta qualidade, precisarei de mais tempo. Afinal, foi um processo lento e meticuloso, como desenvolver a receita perfeita. Capítulo 31. A hesitação de John. Tudo bem, posso esperar. Mas a aguardente tem que combinar com o sabor e o aroma de uma bebida destilada de qualidade. Esses assuntos eu preciso confiar a você, Sr. Benedict. Tenho certeza de que você não vai me decepcionar. Apesar da ostentação de outrora, Davey ainda tinha mais de $1.600 consigo. Isso cobriria as despesas do dia a dia por um bom tempo. Portanto, ele não tinha pressa. Se o negócio de aguardente demorasse mais para decolar, tudo bem. Mas a qualidade tinha que ser perfeita. Uma vez definida a receita, a produção nunca pararia. Vendas constantes, expansão gradual, contratação de mais funcionários. Muito bem, Sr. Callender. Continuarei fazendo experiências e conseguirei a aguardente que o senhor deseja assim que possível. Benedict sabia muito bem que, embora Davey estivesse se fazendo de cavalheiro agora, ele ainda era o mesmo fora da lei de sangue frio por dentro. A dor ocasional na perna o lembrava disso. Se ele perdesse sua utilidade ou decepcionasse Davey, a morte seria seu destino final.
Após comparecer ao banquete da polícia, Benedict percebeu que o poder de Davey havia crescido muito. Não havia chance de fuga. Além disso, se ele conseguisse produzir aguardente que igualasse o sabor e o aroma do uísque, o dinheiro começaria a jorrar. Sua parte, mesmo que pequena, seria muito maior do que o que ganhava vendendo remédios falsos. Mais importante ainda, ele estaria mais seguro. Ser um produtor nos bastidores era muito menos arriscado do que vender curas falsas, e se o perigo surgisse, Davey saberia lidar com ele. Após sair da destilaria, Davey planejava voltar para o acampamento. Ficar fora por 10 dias ou 15 dias era normal, mas ainda assim era preciso retornar de vez em quando. Ele não planejava deixar a gangue Van der Linde ainda. Davey, não se preocupe, eu não contei ao Dutch o que você está fazendo, mas vou contar para Abigail. Você sabe que ela nunca gostou da vida de gangue. John disse isso no caminho de volta. Davey respondeu, confio que Abigail fará uma escolha mais sábia do que você, John. John hesitou. Talvez. Mac perguntou, Davey, precisamos entregar nossa parte para a gangue? Ficamos fora por meio mês. Davey disse, eu pago a dívida de Vrobel. Você e John contribuem com os $12 cada um. Mac fez uma careta. $10. Você não acha que é um pouco demais, Davey? Enquanto Davey estava ocupado com a produção ilegal de uísque, Mac estava ou no salão ou tomando café com mulheres. O dinheiro que ele conseguiu na sala secreta da clínica já tinha acabado há muito tempo. John estava na mesma situação. Ele não tinha tomado café, mas comprou presentes para Little Jack e Abigail, provavelmente influenciado pelo banquete. Ele também passou um tempo no salão. Davey ficou sem palavras. Deu a cada um deles cerca de $12 e os mandou de volta ao acampamento para entregarem pessoalmente. Quanto eles de fato dariam era decisão deles. Tecnicamente a gangue esperava metade, mas ninguém se importava se não dessem. Foras da lei viviam um momento gastando sem limites. Economizar era inútil quando um bom trabalho podia mudar tudo. Quando chegaram ao acampamento, muitos já haviam partido. Bill, Arthur, Charles e Kieran Duff estavam ausentes. Davey e Mac John, vocês finalmente voltaram. Como foi? Alguma sorte? Ozzy os cumprimentou com um sorriso. Davey disse, na maioria das vezes, são caloteiros. Aquele tal de Strauss fica emprestando dinheiro para quem não pode pagar e depois joga o problema em cima da gente. É como se estivéssemos roubando as pessoas, só que roubamos os pobres em vez dos ricos. E acabamos tendo que bancar os detetives. Eles nunca entregam o dinheiro de bom grado. Escondem nos lugares mais estranhos. Enquanto falava, Davey aproximou-se do grupo e cobriu ele mesmo a dívida de Vrobel. John e Mac esperaram que ele se afastasse um pouco e então, cada um depositou alguns $. Na caixa. Ei, Dati, cadê o Arthur? E o Charles, o Bill, o Lenny e aquele garoto O'Driscoll? Não os vi por aqui, perguntou Davey casualmente. Não havia nada entre ele e Dati naquele momento, então ele manteve a conversa amigável. Dati respondeu, Davey, parece que você não voltou com muita coisa. Aquele garoto O'Driscoll finalmente falou. Ele nos deu a localização do acampamento dos O'Driscoll. Fica na cabana dos 6 pontos. Arthur, Bill e Charles foram na frente para explorar o local. Você voltou bem na hora. Se o Cole estiver lá, vamos acabar com ele juntos. Dati fez uma pausa e acrescentou. Lenny e Mika foram buscar informações. Ele sabia, porém, que Cole provavelmente não estava lá. Caso contrário, ele mesmo teria ido. E sabia que Davey não gostava de Mika. Tudo bem, Dati. Vamos esperar notícias do Arthur e dos outros, disse Davey. Aquele rato estaria melhor morto lá fora. Ele não fez nenhum esforço para esconder seu desgosto por Mika. Capítulo 32. Arthur ainda precisa de redenção? Davey não se deu ao trabalho de discutir com Dati. John estava cochichando com Abigail, que ocasionalmente olhava para Davey, com os olhos demonstrando uma mistura de surpresa e admiração. Mac estava sentado ali perto, fumando um cigarro visivelmente entediado. Depois de passar tanto tempo na pousada Elton bebendo, tomando banho e se deliciando com café quente e mulheres, voltar para o acampamento parecia um retrocesso. Como diz o ditado, é fácil passar da frugalidade à extravagância, mas difícil voltar atrás. Agora a cabeça de Mac estava cheia de lembranças dos prazeres de Valentine. Ao ver Davey se aproximando, Mac imediatamente se animou. Davey, meu irmão, quando vamos voltar para Valentine? Davey suspirou. Mac, aquelas mulheres vão te deixar exausto. Você não pode descansar por uns dias? Mac protestou. Davey, eu sou forte. Eu consigo lidar com isso. Davey deu um tapa na nuca. Não importa o quão forte você seja, você vai se esgotar se continuar desperdiçando sua energia desse jeito. Enquanto os dois conversavam, Leopold Strauss aproximou-se. Davey, todas essas dívidas foram quitadas? Só a do Sr. Vrobel, disse Davey casualmente. As outras duas ficam muito longe. Ainda não fui lá. Na verdade, ele não tinha nenhuma intenção de coletá-los. Quem quisesse podia ficar com eles. Vendo a indiferença de Davey, Strauss não insistiu no assunto e simplesmente continuou. A outra questão, Davey. Um fazendeiro que conhecia em Valentine, também pregador, chamado Donis. Ele se recusa a pagar sua dívida. Eu investiguei. Ele pode pagar, mas não vai, a menos que você vá pessoalmente. Antes que Davey pudesse responder, Mac gritou de repente. Donis? Você quer dizer aquele pregador que organiza aquelas campanhas de caridade? Strauss piscou, surpreso. Mac, você o conhece? Mac não se conteve. Agarrou Strauss pela gola e gritou. Strauss, seu desgraçado nojento. Você está tentando nos matar?
Aquele idiota do Downes tem tuberculose, é altamente contagiosa. Você quer que a gente cobre dele e se infecte também? Seu abutre maldito, eu te mato hoje mesmo. Enfurecido, Mac desferiu um soco poderoso que atingiu Strauss em cheio no rosto. O pobre Strauss não teve a menor chance. Sangue escorreu do canto da sua boca quando ele desabou lutando para se levantar. Mas Mac ainda não tinha terminado. Ele levantou a bota, pronto para chutá-lo novamente. Davey não interveio. Ele sabia que Mac tinha controle sobre seu temperamento e que não mataria Strauss de verdade. Mas Dati não teve escolha a não ser intervir. Mac, que diabos você está fazendo? Dati correu até lá em pânico. A renda estável do acampamento dependia muito mais de Strauss do que de qualquer um dos pistoleiros pouco confiáveis. Ele não podia simplesmente deixá-lo ser espancado até a morte. Dati, esse desgraçado tentou infectar a mim e ao Davey. Você acha que ele não merece apanhar? Mac gritou furiosamente. Diante da fúria de Mac, Dati se virou para Strauss e perguntou: Strauss, o que está acontecendo aqui? Strauss, ainda atordoado pelo soco, parou um instante para recuperar o fôlego. Aquele golpe quase o matou. É um dos nossos devedores, o Dati. Eu sabia que ele estava doente, mas não sabia que era tuberculose, explicou Strauss apressadamente. Dati tentou acalmar Mac. Mac é um mal-entendido. Strauss só queria o pagamento da dívida. Ele não tinha intenção de te prejudicar. Não vamos piorar as coisas. Davey finalmente falou. Chega, Mac. O Sr. Strauss provavelmente não sabia. Se soubesse, jamais teria emprestado dinheiro a alguém com tuberculose. Mas Dati, depois de todos esses anos cobrando dívidas, parece que o karma está chegando para nós. Talvez seja a hora de deixar que outra pessoa lide com isso. Arthur, John, Bill, Javier, eles conseguem. São pessoas pobres mesmo, qualquer um pode ir. Dati concordou prontamente. Certo, Davey. Faremos como você diz. O trabalho de cobrança de dívida sempre fora feito pelos irmãos Calander. Não era exatamente um trabalho ético, mas pagava bem. Se eles não quisessem mais fazê-lo, havia muitos outros dispostos a assumir a função. Strauss cambaleou para longe em busca de algum remédio, com medo demais para dizer mais uma palavra aos irmãos. Dati esfregou as têmporas em frustração. Os irmãos Calander eram como explosivos prestes a detonar a qualquer momento. Desde o incidente em Blackwater, eles estavam cada vez mais difíceis de controlar. Davey tinha sido assim primeiro e agora Mac também. Enquanto Mac resmungava palavrões baixinho, o lado do acampamento onde John estava era muito mais tranquilo. O pequeno Jack corria por aí feliz, encantado com seus novos presentes. Abigail também estava sorrindo. John havia trazido perfume e um grampo de cabelo para ela. Era a primeira vez que ele lhe trazia um presente. A expressão de Davey tornou-se complexa enquanto os observava. O apelido de Arthur, Pulmão Negro, jamais existiria agora. Só isso já tirou um peso do coração de Davey. Mas mesmo assim, sem tuberculose, Arthur ainda precisava de redenção? Capítulo 33. A prisão de Micabel. Ao cair da noite, Arthur, Bill, Charles e Kieran Duff retornaram ao acampamento. Desta vez, eles não haviam encontrado Cole O'Driscoll, mas a cabana dos 6 pontos era um dos principais esconderijos de Cole, e perdê-la foi um grande golpe para o bando O'Driscoll. Arthur cumprimentou Davey rapidamente antes de se dirigir a Dati para lhe dar o relatório. Ao terminar, ele perguntou: Dati, você encontrou um comprador para aqueles títulos que aceitamos? Arthur ainda estava obcecado com a questão do título, talvez na esperança de provar a Davey que a ligação de Dati tinha sido a correta. Mas a resposta de Dati o deixou um pouco desapontado. Ainda não, mas Ozia está trabalhando nisso. Arthur ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: Então, quando vamos para o oeste? Dati respondeu: Em breve, talvez. Não sei. Havia um traço de melancolia no rosto de Dati enquanto ele se aproximava e se sentava. Parece que os tempos mudaram. O mundo inteiro mudou. Diferentemente do que acontecia no jogo da vida passada de Davey, Dati e os outros não ficavam o dia todo no acampamento. Eles frequentemente saíam para coletar informações, tomar um drink ou fazer negócios. Recentemente, Dati e Ozia estavam ocupados procurando alguém rico o suficiente para comprar esses títulos. Mas títulos no valor de dezenas de milhares de dólares não eram algo que se pudesse vender facilmente. E tudo que Davey havia dito sobre os Pinkertons estava agora se confirmando. Enquanto Dati falava, ele percebeu, no fundo, que já se arrependia de ter assaltado aquele trem. Arthur não disse isso diretamente, apenas olhou para Davey antes de murmurar: Pessoas como nós, o mundo não precisa mais de nós. Agora somos nós que estamos sendo caçados. Dati respondeu: Não somos como eles. Somos mais espertos. Só os tolos mais fracos servem ao governo. Foi em parte um gesto de tranquilização para Arthur e em parte para si próprio. Arthur deu uma risadinha. Espero que sim, Dati. Nesse instante, Lenny chegou galopando ao acampamento a cavalo, gritando. Eles pegaram o Micabel. Sua voz chamou a atenção de todos. Mesmo já sabendo o que estava acontecendo, Davey também se aproximou. O que aconteceu, Lenny? Dati deu um passo à frente para perguntar. Eles pegaram o Micabel. Ele foi preso por matar alguém, lá em Straverre. Lenny ficou sem jeito, tropeçando nas palavras. Dati colocou a mão no ombro dele. Lenny, meu rapaz, se acalme. Está tudo bem. Respire fundo. Lenny respirou fundo, finalmente se acalmando. Quase me enforcaram, Dati. O Mika está preso na cadeia de Straverre. Estão dizendo que ele vai ser enforcado. Antes que Dati pudesse responder, Arthur assentiu levemente. Esperemos que sim.
Dat lançou-lhe um olhar de reprovação. Arthur não recuou. O quê? Aquele idiota provocou isso. Você sabe o que eu acho dele, Dat. Dat disse. Você só está olhando para a aparência rude dele, você não vê o coração dele. Ele é um bom homem. Arthur zombou. Não vou salvar aquele idiota. Dat implorou. Não posso ir, meu rosto está estampado em todo o West Elizabeth. Estou te pedindo, Arthur, se fosse você, ele iria por você. Arthur hesitou ao ouvir a palavra perguntar. Duvido que ele faria isso, mas tudo bem. Mesmo que eu diga sim, você realmente espera que eu vá sozinho? Dat se virou para Davey e Mac. Davey ergueu as mãos. Dat, você pirou de vez. Eu preferia dar um tiro naquele rato. E agora você quer que eu o salve? Dat respondeu. Escuta, Davey. Eu sei que você tem problemas com o Micah Bell, mas o que aconteceu em Blackwater não foi culpa dele. Admito que assaltar aquele trem foi imprudente, mas Micah agora é um dos nossos. Ele estava coletando informações para a gangue quando foi pego. Davey não esperava que Dat admitisse a culpa pelo assalto ao trem, nem um pouco. Isso não era típico dele. Na verdade, Dat ainda era um líder capaz. Com tempo para refletir, e depois de não ter conseguido vender os títulos, ele começou a enxergar as coisas com mais clareza. O crescente distanciamento de Davey também teve algo a ver com isso. Todos podiam ver que Davey havia perdido a fé nele, e Dat não queria que a gangue se desfizesse. Ele ainda não era o louco delirante que se tornaria. Após pensar um pouco, Davey disse, tudo bem, pelo bem de Arthur. Ele já planejava ir para Straverry de qualquer maneira, não apenas por causa da produção clandestina de uísque do dono da mercearia, mas também por causa de sua amizade com Arthur. Os irmãos Callender sempre se deram bem com ele, ou melhor, Arthur era bem visto por quase todos na gangue. Ele já havia ajudado Davey muitas vezes, mesmo antes de o homem dentro dele ter mudado. Talvez fosse o vínculo original, ou talvez apenas o carinho persistente de Davey por Arthur desde o jogo. É claro que Davey jamais admitiria que também pretendia usar essa oportunidade para enfraquecer a presença policial em Straverry e abrir caminho para seus planos futuros na cidade. Quanto a Micah Bell, não era hora de matá-lo. Seu papel era levar Dat à loucura, preparar o terreno para o colapso da gangue Van der Linde. Sem Micah, Davey sinceramente não tinha certeza se conseguiria afastar alguém da gangue, incluindo Arthur. Uma gangue Van der Linde muito unida não fazia parte do plano de Davey. Capítulo 34. Homens da Era Antiga. Davey, obrigado. Arthur aproximou-se com uma expressão confusa. Ele sabia que Davey odiava Micah Bell mais do que qualquer outra pessoa. Ele próprio desprezava o homem, mas foi Davey quem certa vez sacou a arma com a intenção de matá-lo. Se Davey concordou em resgatar Micah, foi unicamente por causa de Arthur. Não precisa agradecer, Arthur. Você já salvou minha vida antes também. Davey deu um leve soco no peito de Arthur, um gesto silencioso de irmandade entre homens. Os irmãos Callender sempre foram parte fundamental da força da gangue, Arthur entre eles. Nos últimos 8 anos, eles realizaram inúmeros assaltos juntos. Arthur e os Callender sempre se deram bem, exceto por alguns conflitos ideológicos em Coulter Village por causa de Dat. De qualquer forma, obrigado, Davey. Com vocês Callanders por perto, os negócios em Straverry não serão uma bagunça. A voz de Arthur demonstrava genuína gratidão. Davey apenas assentiu com a cabeça em silêncio. Perto dali, Lenny ainda estava visivelmente abalado, provavelmente devido ao caos em Straverry Town. Arthur, leve o Lenny para a cidade e para Valentine, não para Straverry. Embebede o garoto, gritou Dat. Afinal, para os homens, há poucas coisas que uma boa bebida não possa resolver. Arthur se virou para Davey e Mac. Davey e Mac, venham conosco. Faz muito tempo que não bebemos juntos. Antes que Davey pudesse responder, Mac já estava de pé. Com certeza, Arthur. Eu estava morrendo de tédio aqui. Mac era a personificação do clássico fora da lei do Velho Oeste. Quando não estava roubando, estava bebendo, tomando banho, ou atrás de café quente e mulheres. Muito bem, então vamos nessa. Davey montou em seu cavalo e os 4 seguiram para Valentine. Na estrada, Arthur cavalgou ao lado de Davey. Davey, talvez você estivesse certo. Estamos em Worcestershire e Overlock há anos, e esses títulos ainda não foram vendidos. Para nós agora eles não passam de papel sem valor. Perguntei a Ozia sobre isso. Eles estão tentando baixar o preço. Títulos que valem dezenas de milhares. E eles só vão pagar alguns milhares. Malditos sejam esses bastardos gananciosos. Depois de tudo, Arthur começou a perceber que Davey tinha razão o tempo todo. Arthur, a civilização oriental está se fundindo com o ocidente. Comerciantes, magnatas e homens ricos estão chegando em massa para investir. Estão sendo construídas ferrovias por toda parte, e em breve esta terra selvagem pertencerá à civilização. Os Estados Unidos são uma nação governada pela lei. Quando a riqueza se espalhar para o oeste, eles enviarão mais homens, mais poder, para manter a ordem aqui. Você logo perceberá, os velhos hábitos não se encaixam mais na nova era. O navio do progresso não consegue carregar o peso do passado. É hora de mudar. A voz de Davey era calma e grave, suas palavras pretendiam uma persuasão silenciosa, embora ele soubesse que Arthur ainda não o ouviria. Arthur permaneceu em silêncio por um tempo. Depois que chegaram ao topo de uma colina, ele finalmente disse, talvez você tenha razão, Davey. Mas somos fugitivos, assassinos procurados. Os portões deste novo mundo estão fechados para homens como nós. Não tenho escolha. Davey balançou a cabeça. Você acha, Arthur? Todos nós achamos.
O novo mundo não é só preto e branco, é cinza. Você é meu irmão, Arthur. Eu não mentiria para você. Eu mesmo já estou trilhando esse caminho. Você pode não concordar comigo agora, mas o tempo esclarecerá tudo. Arthur refletiu por um longo tempo, mas não conseguiu compreender totalmente o que Davey queria dizer. Talvez fosse sua resistência profundamente enraizada. Como um homem do velho mundo, ele odiava tudo que o novo representava. Ele ansiava por permanecer no oeste, para continuar vivendo o único tipo de vida que já conhecera. Talvez você tenha razão, Davey. Mas quando chegarmos a Valentine, eu digo que comecemos com um drink. Arthur estava claramente evitando o assunto, e Davey não insistiu. Crenças construídas ao longo de décadas não desmoronam com poucas palavras. Mesmo na história que ele se lembrava, a redenção de Arthur só aconteceu quando ele soube que a morte estava próxima. Este Arthur ainda estava longe disso, ele era apenas um homem com consciência e uma linha que não cruzaria. Ao cair da noite, o salão Valentine fervilhava de vida. Arthur e Mac entraram lado a lado, dirigindo-se diretamente ao bar para pedir bebidas, enquanto Lenny seguia Davey de perto. Senhor Calander. A expressão neutra do barman tornou-se instantaneamente respeitosa ao ver Davey. Os bares eram o centro das fofocas, e o barman certamente tinha ouvido falar do que havia acontecido em Valentine, sobre o homem que mataram O'Driscoll e ganhará o favor do xerife da cidade. Um homem como esse inspirava respeito. A simples menção de Mr. Calander foi suficiente para atrair alguns olhares no bar, com mais de um olhar curioso pousando em Davey. Davey, parece que você tem se saído muito bem por aqui, disse Arthur com um sorriso. Ele não deu muita importância, supondo que fosse porque Davey era um cliente habitual. Ele também tinha ouvido rumores de que Davey havia roubado um homem rico não muito tempo atrás e fugido com uma fortuna. Capítulo 35. A proposta de Donal. Davey não era de beber muito, esse era o vício do velho Davey, mas mesmo assim pediu um copo de uísque. Depois do trabalho na cabana Six Point, Arthur tinha ganho $500. Mesmo que tivesse entregado metade, ainda lhe sobrariam mais de 200. Mas Davey suspeitava que Arthur não tivesse entregado um centavo sequer. Generoso como sempre, Arthur declarou que as bebidas daquela noite eram por conta dele. Ele tirou uma nota de $20 do bolso, e o uísque começou a fluir livremente, um copo após o outro. Mac, é claro, bebeu tudo o que lhe foi oferecido, enquanto o pobre Lenny, ainda abalado pelo que aconteceu em Straverry, começou a beber também. Senhor Calander, o Sr. Graff gostaria de falar com o senhor. A voz era de um policial que Davey reconheceu, um que havia comparecido ao seu banquete, mas desta vez o homem não estava fardado. O Sr. Graff, a que ele se referiu, não era outro senão o delegado do xerife. Davey olhou de relance para Arthur, Lenny e Mac, que estavam todos imersos em suas bebidas, e então assentiu levemente com a cabeça. Seguindo o policial, ele escapuliu pela porta dos fundos do bar. Em pouco tempo pararam em frente a uma casa de 2 andares. Assim que Davey se aproximou, o delegado Graff saiu para cumprimentá-lo. Senhor Calander, peço desculpas por incomodá-lo, disse Graff, parecendo um pouco desconfortável. Donal me pediu para organizar esta reunião. Ele deseja falar com o senhor. Davey franziu a testa. Donal? Aquele da gangue O'Driscoll? O homem que uma vez ameaçou o pessoal do Sr. Calloway? Senhor Graff, o senhor tem noção do que está dizendo? Ele estreitou os olhos. Ou será que há O'Driscolls escondidos naquela casa agora mesmo, esperando para me emboscar? Davey não fez nenhum movimento para entrar. Ele não ia cair numa armadilha. Graff balançou a cabeça. Senhor Calander, Donal veio sozinho. Ele só quer conversar. Davey respondeu friamente. Se ele quiser conversar, pode vir. Falaremos em outro lugar. Graff assentiu com a cabeça e voltou para dentro. Um instante depois, retornou com um homem atrás dele. Ao contrário da maioria dos membros de gangues, Donal não tinha aparência rude ou malvada. Ele usava terno e gravata, embora qualquer um que pudesse escrever cartas ameaçadoras dificilmente fosse um homem inocente. Senhor Calander, este é o Sr. Donal, disse Graff, apresentando-se brevemente. Em seguida virou-se para Donal. Fiz o que o senhor pediu. O que acontecerá a seguir é entre vocês dois. Era óbvio que Donal tinha alguma coisa contra Graff, alguma influência que fazia ao delegado fazer o que ele mandava. Davey, no entanto, não se importou nem um pouco. Graff acenou educadamente para Davey e deixou os dois homens a sós. Peço desculpas, Sr. Calander, começou Donal. Aquele mal-entendido anterior foi culpa minha. Vamos para um lugar mais reservado, talvez sua casa, Sr. Calander, sugeriu ele educadamente. Donal não esperava que Davey fosse tão cauteloso, não era o comportamento típico de um cowboy. Não precisa, disse Davey. Vamos caminhar e conversar. Ele olhou de soslaio. Tenho que admitir, estou curioso. Você sabe que sou da gangue Vanderlinde e você é um O'Driscoll. Não tem medo de que eu atire em você aqui mesmo? Enquanto caminhavam, Donal manteve uma distância respeitosa ao lado dele. Senhor Calander, disse ele, posso fazer parte da gangue O'Driscoll, mas nem todos nela são leais a Cole. A maioria de nós usa o nome da gangue apenas para fazer negócios. Pagamos uma parte ao Cole para não nos metermos em problemas, mas não temos dívidas com ele. Davey deu um sorriso irônico. Então, Donal, você está dizendo que quer mudar de lado? Entrar para a gangue Vanderlinde? Não, Sr. Calander, disse Donal rapidamente. Não estou querendo desertar, estou aqui para propor uma parceria. Ele hesitou antes de continuar. O delegado Graff me disse que você está montando uma operação de produção ilegal de uísque. Meu ramo é o farmacêutico.
Nossos negócios não entram em conflito. Se você me permitir continuar com minhas atividades, estou disposto a lhe pagar $100 por mês como caução. Davey ergueu uma sobrancelha. Então você pode pagar 200 por mês ao Graff, mas eu só recebo 100? É isso mesmo, Sr. Donal? O rosto de Donal empalideceu. Não, Sr. Callender, não foi isso que eu quis dizer. O álcool medicinal da clínica era uma das minhas maiores fontes de renda. Nós não produzimos aguardente legal, mas vendemos álcool para quem produz. Agora que todo o álcool medicinal vai para vocês, nossos lucros caíram drasticamente. $100 por mês é realmente o melhor que posso oferecer. Davey assentiu levemente com a cabeça. Ele não duvidava das palavras do homem, tinha visto vários registros de álcool medicinal nos livros que havia revisado anteriormente. O que te faz pensar que eu aceitaria essa parceria? Perguntou Davey, curioso. Donal fez uma pausa e então disse, porque a luz da civilização do Oriente está se espalhando para o Ocidente. Os velhos costumes brutais não sobreviverão por muito mais tempo. A gangue Van der Linde e os O'Driscoll são inimigos há anos, mas nenhum dos dois faz negócios. Sr. Callender, embora faça parte da gangue Van der Linde, o senhor já começou a administrar um verdadeiro negócio, a produção ilegal de uísque. Capítulo 36, O segredo do delegado Valentini. Donal sentia que ele e Davey eram o mesmo tipo de homem. Uma nova era estava chegando, e o estilo de vida brutal das gangues logo seria esmagado. Somente aqueles que escolhessem mudar teriam uma chance de sobreviver. Você não tem medo da vingança de Cole por ter trabalhado comigo? A essa altura, a cooperação entre eles já estava mais ou menos decidida. Embora Davey contasse com o apoio da polícia, faltava-lhe pessoal, ele não tinha nem mesmo algumas pessoas de confiança para fazer recados. Tarefas como converter o porão em uma destilaria de aguardente ainda exigiam que ele, Mac e John as realizassem pessoalmente. A chegada de Donal poderia resolver perfeitamente esse problema, especialmente com a futura distribuição de aguardente ilegal, que exigiria muitos trabalhadores. Cole provavelmente não tem tempo para pensar em vingança. Seu esconderijo em Six Point sofreu um golpe devastador. Muitos de seus homens principais foram dizimados lá. Podem falar o que quiserem da reputação de Cole, mas quando se trata de poder de luta, ele não é páreo para a gangue Van der Linde. Dizem que apenas um punhado de homens eliminou todos na cabana de Six Point. Donal esboçou um sorriso amargo. Antes ele havia hesitado, mas depois de saber o que aconteceu na cabana Six Point, foi direto ao delegado Graff, ansioso para jurar lealdade a Davey. A força da gangue Van der Linde era inacreditável. Ele até descobriu que os irmãos Callender não haviam participado daquele trabalho. Eles já tinham deixado Valentini naquela altura. Donal sabia mais do que o departamento de polícia de Valentini. Ele sabia que os irmãos Callender eram a principal força de combate da gangue Van der Linde. No passado, Cole havia sofrido grandes perdas por causa desses dois. Agora, mesmo sem eles, a gangue Van der Linde havia dizimado a cabana Six Point com facilidade. Só esse pensamento já aterrorizava Donal. Em comparação com os O'Driscolls, a gangue Van der Linde eram os verdadeiros foras da lei do Oeste. Nos tempos do Velho Oeste, um único atirador de elite podia formar a espinha dorsal de um bando, e o bando Van der Linde tinha vários deles. Você fez a escolha certa, Sr. Donal. Mas não estou muito interessado no ramo farmacêutico. Você pode continuar administrando por enquanto. Falarei com o Dr. Ben Calloway, mas lembre-se de respeitá-lo e dar-lhe a parte que lhe cabe. Quanto aos $100, pode ficar com eles. Você sabe que não me falta dinheiro. Assim que meu negócio de aguardente começar a funcionar, você vai ver como os lucros do contrabando de remédios são realmente insignificantes. Davey falou calmamente. Donal entendeu imediatamente o que ele queria dizer. Não se tratava de uma parceria, Davey queria que ele trabalhasse para ele. É claro que Donal não tinha motivos para recusar. Mesmo que lhe chamassem de cooperação, na essência ainda era submissão. Sim, chefe, Donal seguirá suas ordens. Donal adaptou-se rapidamente. Como já havia escolhido ficar do lado de Davey, sabia que precisava ajustar sua atitude de acordo. Davey não só tinha a polícia do seu lado, como também era um atirador de elite renomado. Não precisa me chamar de chefe. Pode me chamar só de Sr. Callender. Muito bem, Donal. Conte-me sobre sua situação em Valentini. Ao ouvir as palavras de Davey, Donal fez uma leve reverência. Sim, Sr. Callender. Os dois continuaram a conversar e Davey logo teve uma ideia clara da situação de Donal. Donal comandava 17 homens, supostamente membros da gangue O'Driscoll, mas na verdade, eram apenas bandidos de quinta categoria. Nenhum deles era realmente um pistoleiro. Os poucos homens que Mac matou na sala secreta da clínica constituíam a maior parte da força de combate de Donal. O motivo pelo qual Donal conseguiu colaborar com o delegado foi porque ele conhecia o segredo de Graff. O delegado Graff já havia sido um criminoso, e mais tarde recorreu ao xerife Malloy para limpar sua ficha criminal. Casos assim não eram raros no Oeste. Muitos delegados subordinados aos xerifes tinham passados semelhantes. Quando a civilização oriental chegou ao Ocidente, a grave escassez de agentes da lei criou oportunidades. Muitos ex-criminosos e até mesmo caçadores de recompensas ingressaram no serviço federal. Foi por isso que Dutch sempre falou com desdém no acampamento daqueles que serviam aos Estados Unidos. Embora o xerife adjunto Graff tivesse sido purificado, ele havia ofendido um homem poderoso. Se Donal revelasse seu passado a essa pessoa, nem mesmo seu distintivo salvaria.
Após compreender a situação de Donal, Donal convidou Davey para sua base, uma casa de 2 andares ao norte de Valentine. 5 dos homens mais próximos de Donal moravam lá. Ao verem Davey chegar, suas reações foram uma mistura de medo e empolgação. Eles temiam sua força, mas estavam entusiasmados por não terem que deixar Valentine. Se Davey tivesse recusado a lealdade de Donal, Donal teria perdido seu negócio e sido forçado a deixar a cidade. Seus homens naturalmente teriam que partir com ele. O fato de Davey ter matado alguns de seus camaradas não importava muito. Entre membros de gangues, a lealdade raramente era profunda. Agora que Donal havia baixado a cabeça, eles não tinham mais motivos para resistir. Além disso, seguir um atirador de elite era motivo de orgulho. Todos sabiam do banquete do Departamento de Polícia de Valentine e invejavam aqueles que haviam estado lá. Capítulo 37. Um Lenny atordoado. Enquanto Davey assumia o território de Donal, uma grande confusão começou no Salão Valentine. Arthur, bêbado, se envolveu em uma briga com outros clientes, e a situação rapidamente se transformou em uma confusão generalizada. Na história do jogo original, Arthur foi o único que começou a distribuir socos, mas desta vez com Mac entrando na briga, a situação piorou ainda mais. Os policiais de Valentine logo chegaram e detiveram Arthur, Mac e Lenny. Eles não conseguiram escapar porque Arthur havia bebido demais. Ele e Mac estavam competindo em um concurso de bebida e já tinham bebido 5 garrafas de uísque entre os dois. Ah, pelo amor de Deus, esse cara não é um dos homens do Sr. Callender? Murmurou o delegado Graff, visivelmente exasperado. Os 3 homens bêbados foram levados para a delegacia, e Mac foi reconhecido imediatamente. Eles foram detidos simplesmente porque a polícia precisava manter a aparência de lei e ordem, não podiam simplesmente ignorar a briga. O policial responsável suspirou. Eles estavam completamente bêbados. O barman ligou para a polícia, e o cara que eles espancaram também. Não tivemos escolha a não ser trazê-los todos para cá. Arthur, estirado no chão da estação, continuava a gritar incoerentemente. Nunca, eu nunca. Soluço, vou deixar você me pegar vivo. Nunca. Mac olhou para os policiais com os olhos embaçados, sentindo como se já os tivesse visto antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Cale a boca, vamos lá, bebam, saúde. Em seguida, ele tentou agarrar um dos policiais para brindar, deixando o pobre homem ao mesmo tempo divertido e impotente. Lenny, por outro lado, estava praticamente sóbrio. No bar, Arthur e Mac eram os que mais bebiam, enquanto ele só tinha tomado alguns copos. No momento em que foram presos, metade da sua euforia desapareceu. Depois de tudo que aconteceu em Straverre, a visão de uma delegacia de polícia parecia um pesadelo. Ele tremia incontrolavelmente, aterrorizado com o que poderia acontecer em seguida. O delegado Graff esfregou a testa. Esses caras são um saco quando estão bêbados. O Sr. Callender tem negócios em outro lugar. Lembro que ele reservou um quarto no Elton Inn. Levem esses caras para lá. Ele se virou para Lenny. Ei, garoto, você consegue andar sozinho? Lenny assentiu nervosamente. Sim, senhor, eu posso, policial. Graff assentiu com a cabeça. Ótimo. Então vá embora. Quanto ao cara que ligou para a polícia, parece que ele também bebeu. Ele começou a briga e depois chamou a polícia. Coloque-o numa cela para ficar sóbrio. Lenny ficou apenas olhando fixamente enquanto os policiais ignoravam os protestos do homem que havia feito a ligação e o arrastavam para a cela. 4 policiais acompanharam Arthur e Mac até a saída. Anda logo, garoto. Não me diga que você prefere tomar um drink na delegacia, disse o delegado Graff rindo. Os outros policiais se juntaram a eles, rindo baixinho enquanto caminhavam. Lenny seguiu atrás, atordoado, até chegarem à pousada Elton Inn. Esses são amigos do Sr. Callender. Deem-lhes um quarto, disse um dos policiais, cumprimentando os funcionários da pousada como se fossem velhos conhecidos. Claro, senhor policial, mas vou precisar de ajuda para carregá-los escada acima. Não consigo levantar esses dois, respondeu o atendente com um sorriso. O Sr. Callender era um cliente estimado do Elton, e naturalmente, seus amigos receberiam a mesma cortesia. Lenny seguiu-os escada acima até um quarto de casal. Ei, garoto, agora eles são problema seu, disse um policial antes de ir embora. Lenny assentiu com a cabeça, sem entender o que estava acontecendo. Por que a polícia prendeu o cara que ligou para eles e depois os escoltou? Os lutadores, até uma pousada. Sr. Callender, era o Davey? Por que a polícia foi tão respeitosa com ele? Ele não conseguia entender nada. Seus pensamentos estavam confusos. Exausto e meio bêbado, Lenny logo caiu num sono profundo e confuso. Na base de Donal, um oficial chegou em breve para informar Davey sobre o incidente. Desculpe incomodá-lo, senhor. O senhor sabe como é, os bêbados sempre dão um jeito de causar problemas. Enquanto Davey falava, ele casualmente colocou uma nota de $5 na mão do policial. O policial lembrou-se do banquete recente e quase recusou, mas sua mão agiu mais rápido que sua consciência, embolsando o dinheiro. Para um policial comum, $5 não era uma quantia pequena, especialmente por se tratar simplesmente de entregar uma mensagem. O gesto impressionou os homens de Donal, que testemunharam em primeira mão a generosidade de Davey e sua influência junto à polícia. Eles já haviam trabalhado com policiais antes, mas nunca antes haviam sido tratados com tanta gentileza pelos agentes. Sr. Callender, seu quarto está pronto. Gostaria de... disse Donal respeitosamente ao lado dele.
Como Davey não tinha uma base fixa em Valentine e vinha se hospedando em pousadas, Donal declarou que essa base agora pertenceria ao Sr. Calander. A casa de 2 andares tinha 6 cômodos, 3 em cada andar. Donal havia desocupado todo o segundo andar para uso exclusivo de Davey, enquanto ele e os outros permaneceram no primeiro andar. Donal ficou com o quarto principal no andar de baixo, e os outros 5 membros dividiram os 2 quartos restantes. Davey ficou completamente satisfeito com o acordo. O quarto principal no andar de cima era espaçoso e tinha sua própria varanda. Dali, era possível avistar as ruas de Valentine. A casa talvez não lhe pertencesse, mas por ora Davey era claramente o dono. E dormir numa cama de verdade era muito melhor do que numa tenda ou num catre de estalagem. Capítulo 38. O choque de Arthur. Elton Inn. A luz do sol invadiu o rosto de Arthur, e ele se virou com um gemido. Um instante depois, seus olhos se abriram de repente. Fragmentos do ontem passaram rapidamente por sua mente nebulosa. Mas ao olhar em volta, percebeu que estava em um quarto surpreendentemente sofisticado. Onde ele estava? Sua cabeça latejava. A última coisa de que se lembrava era de ser preso pela polícia e levado para a delegacia. Então, por que ele não estava em uma cela de prisão? Ei, Mac e Lenny, acordem. Ao ver Lenny e Mac ao seu lado, Arthur soltou um suspiro de alívio. Pelo menos todos ainda estavam lá. Ele se lembrava vagamente de Davey ter ido embora depois de apenas alguns drinks. Oh, Arthur, o que você está fazendo? Um homem não pode dormir um pouco? Mac murmurou sentando-se lentamente. Lenny também acordou. Mac e Lenny, como diabos viemos parar aqui? A última vez que me lembro, fomos levados para a delegacia, disse Arthur. Lenny assentiu com a cabeça. É, Arthur. Ontem à noite você e o Mac começaram uma briga, e o cara que você espancou denunciou. A polícia apareceu e nos levou preso. Mas aí apareceu esse policial, ele não nos prendeu. Em vez disso, prendeu o cara que fez a denúncia. No fim, os policiais trouxeram vocês 2 até aqui e nos deixaram nesta pousada. Arthur franziu a testa. Lenny, do que diabos você está falando? Você ainda está bêbado? Desde quando a polícia nos leva para uma maldita estalagem? Lenny deu de ombros, impotente. Eu sei como soa, Arthur, mas é verdade. Não sei por que aquele policial nos ajudou, mas ajudou. Mesmo com a insistência de Lenny, Arthur ainda achava difícil de acreditar. Isso não faz sentido. Eles não nos jogaram na cadeia, mas prenderam o cara que nos denunciou? Arthur sentiu como se toda a sua compreensão do mundo tivesse sido virada de cabeça para baixo. Mac, que vinha tentando voltar a dormir, finalmente desistiu e murmurou. Qual é o problema? O Davey está trabalhando com a polícia agora. Todos os policiais daquela delegacia são amigos dele. Pelo amor de Deus, contanto que você não mate ninguém em Valentine, aliás, talvez até se matar. Eles não vão te jogar na cadeia. Lenny piscou, a ficha caindo. Não é à toa. Ontem eles ficavam dizendo Sr. Calander. Deve ter sido Davey. Arthur esfregou as têmporas. Que diabos está acontecendo, Mac? O que Davey anda aprontando? Mac hesitou por um instante, sem saber se deveria contar a Arthur. Mas então ele se lembrou. Davey havia concordado em ir com Arthur até Strawberry Town para resgatar aquele rato. Contar para ele não faria mal. Arthur, você sabe o que o Davey pensa do Dat. Ele acha que continuar com ele não vai acabar bem. O Davey está tentando abrir o próprio negócio aqui em Valentine. Ele já encontrou um produtor de uísque ilegal e montou uma destilaria. Ele está entrando no ramo da produção ilegal de uísque. Não sei todos os detalhes, mas de alguma forma, ele está colaborando com a polícia. O xerife Malloy agora é amigo dele. Ah, e ele acabou com a base da gangue O'Driscoll aqui em Valentine. Na outra noite, Davey convidou todo o departamento de polícia para jantar no elegante restaurante Wells. Depois disso, ele se tornou amigo de todos os policiais. Basicamente, Davey agora é um figurão em Valentine. Ah, e o John também sabe disso. Ele estava conosco quando tudo aconteceu. Arthur ficou atônito. Então, uma ideia lhe ocorreu. Então aquele vendedor de remédios falsos, Davey, me mandou prender? Aquele que eu prendi em Limpane? Mac assentiu com a cabeça. Sim, aquele cara, Benedict. Ele é quem está produzindo aguardente para o Davey agora. Mas ainda não está pronto. Davey diz que quer fazer a melhor aguardente de todo o estado. Arthur ficou sentado ali sem palavras. Lenny ficou boquiaberto o tempo todo, incapaz de processar o que estava ouvindo. Meu Deus, quanto tempo já se passou? Davey já virou uma figura importante em Valentine? Mas não havia uma recompensa pela cabeça dele? Por que a polícia trabalharia com ele? Perguntou Arthur, ainda incrédulo. Mac abriu os braços. Davey foi aos correios, pagou uma quantia enorme e convenceu a guilda dos caçadores de recompensas a revogar um mandado de prisão. Ele disse que a recompensa por West Elizabeth não se estende a New Hanover, contanto que ninguém o denuncie e está tudo bem. Mesmo que alguém faça isso, os policiais de Valentine provavelmente prenderiam o informante. Arthur franziu a testa. E quanto à agência de detetives Pinkerton? Eles ainda não estão atrás dele? Mac deu de ombros. Não faço ideia. Mas Davey me disse para não me preocupar com os Pinkertons. Talvez ele já tenha bolado um jeito de lidar com eles. De qualquer forma, não vimos nenhum agente da Pinkerton por perto de Valentine. Ninguém nos incomodou. Arthur ficou sentado em silêncio por um longo tempo, sem conseguir assimilar tudo. Eles estavam em Orsechoe Overlock havia apenas algumas semanas, pouco mais de um mês, e de alguma forma Davey havia se transformado completamente.
Parecia que a vida de liberdade com que todo membro de gangue sonhava, aquela que todos perseguiam há anos, de alguma forma se tornará real para Davey, assim de repente. Arthur mal podia acreditar. Capítulo 39. O distintivo vazio dos Pinkertons. Arthur gradualmente aceitou a nova situação de Davey e surpreendentemente não sentiu o menor ciúme. Pelo contrário, ele estava genuinamente feliz por ele. Ainda assim, ele tinha inúmeras perguntas que queria fazer. Como Davey conseguiu tudo isso? Se o plano dele realmente funcionasse, será que todos os membros da gangue poderiam encontrar uma vida de liberdade aqui? E acima de tudo, por que a agência de detetives Pinkerton não o havia procurado? Mac não se preocupou em pensar tão longe. Para ele, tudo o que importava era que ele e Davey eram irmãos, e a vida finalmente estava boa. Chega de ficar correndo de um lugar para o outro. Agora ele podia beber, tomar banho e desfrutar de uma xícara de café quente todos os dias, e isso era o suficiente para ele. Quanto ao resto, isso era problema do Davey. Lenny não era particularmente esperto, mas até ele percebeu que Davey havia se tornado alguém importante. Importante o suficiente para que até o xerife o considerasse um amigo. Mesmo que infringissem a lei agora, a polícia não ousaria tocá-los. Foi simplesmente incrível demais. Toque, toque, toque. Alguém bateu na porta. Com licença, o Sr. Arthur, o Sr. Mac e o Sr. Lenny estão presentes? O Sr. Callender pediu-me para entregar uma mensagem. Ele está esperando por você no restaurante Wells para o almoço. Mac respondeu. Certo, diga a ele que recebemos a mensagem. Iremos para lá em breve. Quando o mensageiro saiu, Mac se virou para Arthur. Se você quiser saber alguma coisa, pergunte ao Davey. Eu também não tenho todas as informações. Arthur assentiu com a cabeça. Certo, Mac. Vou falar com ele. Quando Arthur e os outros chegaram ao restaurante Wells, já eram quase 11 horas. Eles acordaram tarde, ainda grogues da bebedeira da noite anterior. Lá dentro, Davey estava sentado com Donal, discutindo os planos para os próximos dias. Ao ver Arthur e os outros, ele acenou com a mão. Vocês podem cuidar do resto. Donal assentiu com a cabeça. Entendido, Sr. Callender. Ele se desculpou e saiu. Mac aproximou-se da mesa. Davey, quem era aquele cara? Nunca o vi antes. Davey deu uma risadinha. Um sócio interessante. Você vai conhecê-lo melhor em breve. Então ele se virou para Arthur e Lenny. Vocês devem estar famintos depois de beberem metade da noite. Encomendei uns bifes para vocês, devem chegar a qualquer minuto. Mac sentou-se ao lado de Davey, enquanto Arthur e Lenny ocuparam os lugares em frente a eles na mesa de 4 pessoas. Davey, começou Arthur, Mac me contou um pouco sobre o que você tem feito. Eu não esperava que as coisas mudassem tanto. Preciso perguntar, os detetives da Pinkerton realmente nunca foram atrás de você? Você sabe tão bem quanto eu que eles são a maior ameaça que temos agora. Davey não se esquivou da pergunta. Ele inclinou-se ligeiramente para trás e começou a explicar. Arthur, a agência de detetives Pinkerton tem uma grande reputação, mas há 6 anos, os Estados Unidos aprovaram a lei anti-Pinkerton. Desde então, a agência perdeu o direito de fazer cumprir a lei. Atualmente, os Pinkertons estão numa situação bastante delicada. É complicado, mas podemos considerá-los agora uma enorme organização de caçadores de recompensas. Cada estado nos Estados Unidos tem suas próprias leis, e suas listas de procurados não estão interligadas. Então, embora sejamos procurados em West Elizabeth, não somos foragidos aqui em New Hanover. Então, se os agentes da Pinkerton tentassem nos prender em New Hanover, isso seria considerado um abuso de autoridade federal. Por causa do que aconteceu anos atrás, todos os sindicatos do país os desprezam. Se eles ultrapassassem esse limite, seriam processados pelos sindicatos, e isso pioraria ainda mais a situação deles. Mas Dati assaltou o trem de Corval, e Corval é um magnata poderoso com muitos amigos influentes. Ele tem usado sua influência para que sejamos declarados procurados em New Hanover. Se ele for bem-sucedido, os Pinkertons poderão vir para cá legalmente sob o pretexto de auxiliar a aplicação da lei. O problema é que as coisas não estão indo bem para ele. O incidente com a balsa de Blackwater envolveu algumas pessoas importantes, e por causa dessa confusão política, nosso status de procurado foi suspenso. A menos que os Pinkertons nos capturem secretamente e nos levem de volta para West Elizabeth sem que ninguém descubra. Eles não têm nenhuma desculpa real para nos tocar. Arthur escutou atentamente com a testa franzida. Na história original, o agente de alto escalão da Pinkerton, Andrew Milton, descobriu a localização do acampamento da gangue Van der Linde logo no início. Sua primeira aparição foi perto do mirante Orsechoy Overlock, às margens do rio onde Arthur ia pescar com o jovem Jack. Aquela distância, com os recursos que possuíam, os agentes da Pinkerton poderiam facilmente ter encontrado e cercado o acampamento da quadrilha, se quisessem. Mas na história, Milton sempre parecia dar ao bando mais uma chance dizendo a Arthur que se ele entregasse Dati, deixaria os outros irem embora. É claro que aquilo não passava de um blefe. Na verdade, os Pinkertons não tinham autoridade para agir em New Hanover. Milton podia ameaçá-los o quanto quisesse, mas sem poder legal, não passava de conversa fiada. Sem qualquer autoridade real, a agência de detetives Pinkerton era só latido e nenhuma ação.
Capítulo 40. Você está pronto para partir? Arthur não conseguia compreender completamente tudo o que Davey estava dizendo. Como ele mesmo frequentemente admitia, não era um homem instruído, nunca havia estudado muito e não entendia realmente como os Estados Unidos funcionavam. Ele nem sequer tinha ouvido falar da lei anti-Pinkerton, aprovada 6 anos antes. Mas havia uma coisa que ele entendia: os Pinkertons não podiam mais tocá-los. Todos os seus antigos medos tinham sido em vão. Então, Davey, você está dizendo que não precisamos mais nos preocupar com os Pinkertons vindo atrás de nós? Estamos seguros agora? Nem mesmo Corval pode fazer nada a respeito? Arthur achou difícil de acreditar. Eles eram foras da lei, homens que haviam roubado $150 mil em Blackwater, e no entanto, de alguma forma, agora podiam viver como pessoas comuns. Aquilo subvertia completamente tudo o que ele pensava saber. Davey assentiu com a cabeça. Por enquanto, sim. Mas quem sabe? Se Corval conseguir ajudar os Pinkertons a obterem autoridade policial em New Hanover, tudo pode mudar. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Ou se Dutch continuar com seus roubos e causar mais problemas, as autoridades de New Hanover podem não ter outra escolha a não ser pedir ajuda aos Pinkertons. Então, Arthur, você realmente acha que Dutch é o tipo de homem que viverá em paz para sempre? Arthur entendeu imediatamente. Ele suspirou. Não é só culpa dos holandeses. Se pararmos de roubar, ficaremos sem dinheiro, e não podemos sobreviver sem ele. Então precisamos dar mais um grande golpe. O suficiente para comprar nossa liberdade e depois seguir em frente, encontrar um novo lugar onde ninguém nos conheça. Era a dura verdade. Arthur precisava de dinheiro, Dutch precisava de dinheiro, e os outros precisavam ainda mais. Se não fosse por isso, quem em sã consciência escolheria esse tipo de vida? No fim das contas, tudo se resumia à sobrevivência. Davey, escuta. Você já é um figurão em Valentine. O Mac me disse que você está prestes a abrir seu próprio negócio. Você e o Mac não deveriam vir para Strawberry Town desta vez. Isso pode te envolver em algo que você não precisa. Arthur sempre fora bom para a gangue, especialmente para aqueles que ele considerava família. Após saber da situação de Davey, ele decidiu ir atrás de Micah Bell sozinho, apenas para cumprir as ordens de Dutch. Davey tomou um gole de vinho tinto e balançou a cabeça. Você é meu irmão, Arthur. Não posso simplesmente deixar você enfrentar o perigo sozinho. Além disso, o que acontece em West Elizabeth não tem nada a ver com New Hanover. Não afetará meus negócios em Valentine. Arthur percebeu que Davey não ia recuar, e isso comoveu profundamente. Após o jantar, Davey, Arthur e Mac partiram em direção a Strawberry Town, enquanto Lenny retornou ao acampamento. No caminho, Arthur começou a desabafar suas frustrações. Sabe, Davey, desde que conheci aquele filho da puta do Micah Bell, tenho um mau pressentimento sobre ele. Ozia sente o mesmo, mas por algum motivo, Dutch confia completamente naquele cara. Se Susan simplesmente o tivesse matado a tiros lá em Coulter Village, ele não teria nos causado metade de todos esses problemas. Ultimamente, porém, acho que a mente de Dutch está voltando ao normal. Ele está começando a parecer o mesmo de antes, o líder que um dia nos deu esperança de uma vida melhor. Eu simplesmente não sei se salvar o Micah desta vez vai arrastá-lo de volta para o fundo do poço. Eu juro, não quero salvar aquele idiota, aquele maldito rato, mas Davey, você me conhece. Não consigo recusar um pedido do Dutch. A gente ia para a Califórnia, lembra? Mas, de alguma forma, o Dutch e o Ozia nos levaram para Blackwater. Se tivéssemos ido para o oeste, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez tivéssemos comprado um terreno, plantado algumas árvores, mangueiras ou algo assim. Viver na escuridão, mas ansiar pela luz, essa era a essência de Arthur. Ele havia entrado para a gangue Van der Linde com apenas 14 anos. Agora, aos 36, havia passado 22 anos vivendo de roubo, assassinato e furto. Ele ansiava por uma vida livre e pacífica, embora nem ele mesmo tivesse certeza se saberia como vivê-la. Ainda assim, todo homem precisava de algo em que ter esperança. Arthur, disse Davey, não pense demais nisso. Você não precisa plantar mangueiras. Eu me lembro dos seus desenhos, eles são realmente bons. Quando as coisas finalmente se acalmarem, talvez você pudesse abrir uma escola de arte, se tornar um professor de arte. Ah, e aquele cara, John, ele aprendeu holandês como você, mas os desenhos dele são horríveis. Difícil até de olhar. Ao ouvir Davey mencionar John, Arthur não conseguiu conter o sorriso. Ele e John foram acolhidos por Dutch quando crianças, criados e educados sob sua tutela. Eles eram tão próximos quanto irmãos poderiam ser. John, hein? Aquele cara foi completamente domesticado pela Abigail agora, não é mais o mesmo homem. Mas Abigail gosta da vida tranquila. Honestamente, talvez seja melhor assim. Arthur olhou para a estrada que se estendia à sua frente. Davey, disse ele em voz baixa, você está pronto para ir embora? Capítulo 41. O cartaz de procurado de Dutch. Arthur sabia perfeitamente que Davey não podia mais permanecer com a gangue Van der Linde. Embora lhe doesse um pouco, ele estava genuinamente feliz por Davey. Afinal, Davey finalmente havia conquistado a vida com que sempre sonhara. Pelo menos agora ele não precisava mais ficar correndo. Ainda não sei, Arthur. Mac e eu estamos na gangue há 8 anos. É difícil simplesmente ir embora assim. Se o Dutch parar de fazer besteira, então eu não vou desistir. Pense nisso como uma saída para todos. Se um dia alguém não aguentar mais, ou simplesmente não quiser mais viver fugindo, venha para Valentine. Minha porta estará sempre aberta.
As palavras de Davey despertaram algo em Arthur. Ele sabia que se Dati parasse de causar problemas, ele deixaria de ser Dati de verdade. Ainda assim, Arthur encontrou conforto em saber que finalmente havia uma saída, pelo menos para alguns deles. Após perceber a crescente influência de Davey em Valentine, Arthur acreditou que não demoraria muito para que Davey pudesse realmente protegê-los caso as coisas piorassem. Sempre seremos irmãos, Davey. Mesmo depois de você sair da gangue, se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. E se puder, tente não contar para o Dati muito cedo. Você sabe como ele é e isso pode ser a gota d'água para ele. Aposto que Ozia ficaria feliz em saber de tudo isso. Ele sempre quis que todos tivessem uma saída digna, e não apenas uma vida sem fim na fuga. Os sentimentos de Arthur por Dati eram os de um filho por um pai. Mesmo no fim, ele nunca havia realmente deixado a gangue. Claro, Arthur. Seremos sempre irmãos, no passado, no presente e no futuro. Davey tinha um carinho natural por Arthur, talvez por causa de quem ele havia sido um dia, ou talvez por causa de memórias de uma vida passada. Mesmo sem envolver emoções, um Arthur saudável, livre da tuberculose, um dia se tornaria o melhor atirador do Oeste. Em lutas de pequena escala, ninguém conseguia competir com ele. Davey era diferente. Embora também estivesse entre os melhores atiradores do Oeste, ele ainda não conhecia seus próprios limites. Para alcançar o nível de força futuro de Arthur, foram necessárias inúmeras experiências de quase morte. Somente sobrevivendo repetidamente é possível crescer tão rapidamente. Mas Davey não trilhava esse mesmo caminho. Nessa nova era que começava a despontar, por mais poderoso que um homem fosse, ele não conseguiria resistir à maré do aço e da indústria. Somente compreendendo as correntes maiores seria possível se elevar acima delas, estar no topo da onda e impulsionar a nova era. A gangue Van der Linde foi apenas o último e tênue resquício da era dos fora da lei no oeste americano, em seu auge. Arthur ousou entrar sozinho em Strawberry Town para resgatar Micah Bell não apenas por sua coragem e habilidade, mas também porque a aplicação da lei na cidade era fraca. Menor que Valentine, Strawberry tinha apenas cerca de uma dúzia de policiais no total. À medida que os 3 homens se aproximavam de Strawberry, diminuíram o passo. Davey, talvez devêssemos ter um plano, disse Arthur após um instante. Ele próprio não tinha nenhuma ideia, então queria ouvir o que Davey pensava. Talvez eles devessem explorar a cidade primeiro. Davey sorriu. Não se preocupe, Arthur. Eu tenho um plano. Apenas siga minhas instruções quando chegar a hora. Arthur não era muito de estratégia, e ouvir que Davey tinha tudo sob controle o tranquilizou. Ele confiava nos planos de Davey da mesma forma que confiava nos de Dati. Em Davey, ele viu o mesmo fogo que vira em Dati, a ambição, a confiança e aquele brilho agudo de inteligência nos olhos. Eles partiram de Valentine ao meio-dia, forçando os cavalos durante todo o percurso até Strawberry. Quando chegaram já era noite. A pequena cidade permanecia silenciosa sob o céu noturno. Os 3 homens desceram a rua principal lentamente. O gabinete do xerife destacava-se claramente no cruzamento central, embora, é claro, a verdadeira Strawberry tivesse mais do que apenas alguns edifícios. Vamos verificar primeiro o gabinete do xerife. Aquele rato deve estar trancado na cadeia lá atrás. Vou falar com o xerife. Talvez possamos resolver isso sem sacar nossas armas. Arthur e Mac não apresentaram objeções e seguiram Davey para dentro. Depois de amarrarem os cavalos, os 3 atravessaram a porta. Boa noite, pessoal. Em que posso ajudar? O agente de serviços cumprimentou quando entraram. Davey assentiu com a cabeça. Senhor policial, tenho assuntos a tratar com o seu xerife. O delegado não deu muita importância e se levantou. Claro, me siga. O xerife está no escritório dele lá atrás. Dentro da delegacia, as paredes estavam forradas com cartazes de procurados. O cartaz de Dati foi exibido no local mais proeminente, oferecendo uma recompensa de $500. Entre os cartazes que ofereciam apenas 10 ou 20 dólares, esse valor realmente se destacava. Mas além de Dati, nenhum dos outros membros da gangue tinha cartazes próprios. Era assim que as coisas funcionavam no Ocidente. Havia tantas gangues que a lei geralmente só divulgava notificações para seus líderes. Afinal, a gangue Van der Linde era pequena. Outras gangues somavam centenas de membros. Se a polícia divulgasse os rostos de todos eles, cada centímetro da estação estaria coberto. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.